Os pais são a base e a segurança dos filhos, mas algumas vezes essa base é destruída pela maldade humana. Paulette Guevara Farah era uma criança que nasceu no dia 20 de julho de 2005, no México. Ela era filha de um famoso corretor de imóveis chamado Maurício Guevara e da advogada Lisette Farah. Paulette era uma criança que nasceu com uma deficiência motora e também tinha um distúrbio de linguagem. Por isso, sua mãe contava com o auxílio de 2 babás para cuidar dela e da irmã. Antes de completar 5 anos de idade, em março de 2010, Paulette teve sua vida interrompida de uma forma muito misteriosa. Sua morte deu início a uma das investigações mais surpreendentes do México. Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal Serial Crimes. E no vídeo de hoje nós vamos falar de um caso que intrigou todo o México por seu desenrolar misterioso. Paulette Guevara Farah, uma menina de apenas 5 anos de idade que nasceu com problemas motores e de fala, teve sua breve vida interrompida de uma forma enigmática. E se você quiser saber tudo sobre esse caso e quiser ter mais acesso a casos como esse, já vai se inscrevendo aqui no canal e ative o sininho para não perder mais nada. Era 21 de março de 2010. Paulette tinha viajado a passeio com o pai e a irmã até Vale de Bravo. Enquanto isso, Lisette, sua mãe, aproveitou o momento para viajar com seu suposto amante e algumas amigas. Naquele dia, Lisette chegou em casa antes do resto da família e assim ficou esperando pelas filhas para colocá-las na cama. Aquele dia foi o último dia em que viram Paulette com vida. Na manhã do dia 22 de março, uma das babás de Paulette, Érica, foi até o quarto da menina para acordá-la. Porém, quando a mulher chegou ao quarto, notou que a criança não estava na cama. Assustada, Érica informou aos pais imediatamente do fato. Os pais então começaram uma busca do apartamento e depois no condomínio onde moravam. Algo era inexplicável, mas de certa forma aliviava os pais. O fato de Paulette possuir uma deficiência física e por conta dessa deficiência física, Paulette não tinha condições de ir até muito longe por conta própria. Quando perceberam que a criança não estava nem em casa e nem no condomínio, os pais de Paulette chamaram a polícia. Pelo fato da família Guevara Farah ser muito conhecida na cidade, a polícia começou a investigação imediatamente. Os investigadores observaram que não haviam sinais de arrombamento nem nas portas, nem nas janelas do apartamento. Além disso, não havia nenhuma imagem incriminadora nas câmeras, ou seja, pelas câmeras de segurança, nenhum suspeito havia entrado na casa. E o mais duvidoso de tudo, a menina também nunca havia saído. Mediante o mistério do caso e o fato da família de Paulette possuir muito dinheiro, o sumiço da menina se tornou a prioridade da polícia. Ainda no dia 22, Lisette veio em rede nacional para implorar ao suposto sequestrador de sua filha para que a devolvesse. Então, na manhã seguinte, o rosto de Paulette estava estampado em diversos lugares públicos, assim como o apelo da mãe, que aparecia a todo instante em anúncios televisivos, implorando de forma comovente pelo retorno da filha. A ideia de um suposto sequestro estava fora de questão, afinal, nenhum resgate havia sido pedido até o momento. A busca pela menina continuava. Então, em 29 de março de 2010, Bas, que era o procurador-geral do caso, anunciou que as babás e os pais de Paulette seriam presos por inconsistências e contradições em suas narrativas. Lisette, que era a própria mãe da menina, foi a primeira suspeita de estar por trás do desaparecimento dela. Isso aconteceu depois que investigadores encontraram uma gravação incriminadora onde Lisette dizia para sua outra filha não admitir nada para a polícia. Em sua defesa, a mãe disse que a fala foi tirada do contexto.
Em relação a esse caso, a primeira sugestão da polícia foi de que, devido às condições de saúde de Paulette, a garota teria se tornado um fardo para a família. Chegaram até mesmo a cogitar que os tratamentos da menina eram de um gasto financeiro muito grande. Por isso, os pais resolveram tirar a vida dela. Mas esse argumento não era plausível, já que a família não possuía problemas financeiros. Foi então que, às 2 horas da manhã do dia 31 de março de 2010, os policiais investigavam o apartamento quando finalmente encontraram o cadáver de Paulette em seu próprio quarto. O corpo estava enrolado em lençóis, no vão entre a cama e a parede. No vídeo feito pelos investigadores e divulgado ao público, alguém disse que a menina tinha marcas profundas de espancamento. Porém, Basbás alegou que ela morreu por asfixia, que obstruiu as vias respiratórias e comprimiu o tórax. A autópsia indicou que a morte de Paulette foi um acidente. Aparentemente, ela havia rolado da cama e caído no vão. Ficou definido que a posição em que ela foi encontrada foi a mesma em que morreu. Então, o corpo não teria sido movido por ninguém. Havia também hematomas nos joelhos e cotovelos, porém, não havia sinal de nenhum tipo de abuso. Também não havia substâncias tóxicas em seu organismo, e ela teria comido 5 horas antes de morrer. Ficou então estabelecido que o óbito ocorreu entre 5 e 10 dias antes da análise, ou seja, ela poderia estar morta desde o seu desaparecimento. O fato de ter encontrado Paulette no próprio quarto gerou grande dúvida e confusão a todos. Afinal, durante toda a busca pela menina, a polícia usou cães farejadores pela casa, que não farejaram nenhuma pista. E mais de 100 pessoas estiveram no quarto de Paulette, inclusive os próprios entrevistadores. O Union Tribune relatou que os familiares e pais chegaram até mesmo a dormir no quarto da garota, na sua cama, e não notaram nada em comum. Até mesmo uma amiga da mãe de Paulette chegou a se hospedar no quarto da menina durante 2 dias e não notou nada de estranho. Além disso, tanto os familiares quanto as babás arrumaram o quarto e a própria cama todos os dias. Então, como ninguém percebeu o corpo da menina ali? Ao menos o cheiro do corpo se decompondo. Que história louca é essa, gente? A única explicação, tanto da família quanto da polícia, é que havia roupas de cama e cobertores suficientes para abafar o cheiro da decomposição do corpo. Entretanto, em depoimento, as babás Érica e Marta Casimiro alegaram que olharam embaixo da cama e em todo o quarto, mas a garota não estava lá. Bom, alguém estava mentindo, mas quem? Nesse momento, Maurício e Lisete começaram a se posicionarem um contra o outro. Eles admitiram que passavam por uma crise no casamento, que o casamento já estava desmoronando há muitos anos. Basbás continuava suspeitando de Lisete, mas não tinha provas suficientes para prendê-la. Já o público acreditava nas babás, principalmente depois que elas alegaram que os patrões tinham dinheiro suficiente para manipular o caso como quisessem. Aquele caso levantava cada vez mais suspeitas obscuras. O pai de Paulette, então, começou a se pronunciar, afirmando que a morte da filha não havia sido um acidente e suspeitava de sua esposa. Enquanto isso, Lisete se defendia em rede nacional, afirmando não saber o motivo de Maurício desconfiar dela. Ela afirmava ainda que ele havia sido manipulado pelos investigadores. Em maio daquele ano, Basbás abandonou o cargo de procurador-geral, não querendo mais fazer parte da investigação. Isso deixou a nação ainda mais intrigada. E em maio de 2017, o corpo de Paulette foi cremado. E o desfecho do caso foi que a morte de Paulette foi um acidente causado por asfixia que obstruiu as vias aéreas respiratórias e comprimiu o tórax abdominal.
causado quando ela rolou enquanto dormia, caindo acidentalmente no espaço entre o colchão e o estribo, aonde ela morreu sufocada. Mesmo assim, depois de 13 anos do acontecido, a dúvida paira sobre todos nós. Será que essa morte foi mesmo acidental? E se não foi, os culpados ficarão impunes? Nós, meros humanos, sabemos que existem mistérios que nunca serão desvendados, especialmente os mistérios ofuscados por pessoas detentas de poder. E você, o que achou dessa história confusa, que abriu vários parênteses e não fechou nenhum? Não sabemos se esse desfecho foi justo ou foi o que realmente aconteceu. O que sabemos é que uma menina de 5 anos de idade teve sua vida interrompida em um caso que deixou muitas interrogações. E hoje eu me despeço por aqui agradecendo a todos que assistiram até o final. E já convido a todos vocês para assistirem o vídeo da próxima semana. Fiquem aqui conosco se inscrevendo neste canal. Boa semana a todos e até o próximo vídeo.